Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela rádio AL Online. Nós estamos no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e hoje vamos conversar um pouco sobre o trabalho desenvolvido aqui na Assembleia pelo deputado sargento Amaury Soares, do PDT. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E com a presença do deputado, eu não posso deixar de começar esse programa sem falar da questão da saúde. Foram paralisações, greves, retornos, novas greves. O que o senhor avalia de todo esse movimento hoje do Sindicato da Saúde, dos servidores da saúde do Estado de Santa Catarina, deputado? Nós temos uma realidade histórica de enfraquecimento do serviço público em saúde em Santa Catarina. Aliás, do enfraquecimento do serviço público em geral. Em geral. Em todos os estados e na União, e também é um fenômeno mundial, né? Então o serviço público tem sido enfraquecido pelas políticas de governo segundo os interesses dos grandes monopólios privados, em nível mundial. Isso acontece em todo o mundo, com algumas raras exceções. Aqui no Brasil não é diferente, Santa Catarina também não. Então tem um processo histórico de 2 décadas ou mais de enfraquecimento do serviço público. Isso, evidentemente, que vai sobrecarregando, que vai apertando, que vai criando um garrote, que vai criando uma angústia nos trabalhadores que restam no serviço público. Claro. A grande maioria já com bastante tempo na profissão, com bastante idade, né? Então já cansado, adoecendo, e sem uma renovação, né? Nós tivemos aí mais de uma década sem entrar ninguém. Né? Foram poucos concursos, né? E trabalhando o governo nesses últimos 20 anos, justamente no período que parou de contratar, ou diminuiu o nível de contratação, começou a arrumar outras formas de substituir a força de trabalho lá na linha de frente. E fez isso oferecendo hora plantão para os servidores, há 22 anos. Né? Então, o salário ficou congelado, vamos dizer dessa forma, e em termos relativos e proporcionalmente falando, o salário ficou congelado e o que mais cresceu foi a hora plantão. Né, em termos da quantidade de salário, de vencimento, de remuneração. No momento em que o governo contrata 300 ou 600 servidores, né, de forma equivocada, faz esse concurso apenas para um hospital não e diz, olha, agora não vai ter mais hora plantão, ele está dando uma facada enorme no salário dos servidores. Então isso que é chamado de hora plantão e que se recebe a título de hora plantão, na verdade, durante 2 décadas, foi o salário, se transformou em salário. E agora alguém pensar em perder isso, evidentemente que é o caos. O debate que tem agora, então a categoria estava cansada, né, angustiada, trabalhando e bastante, né, horas normais, mais horas extraordinárias, quando não tem outro emprego, que na saúde se possibilita 2 vínculos, né? Então, muito cansaço, muito trabalho, muitas horas de trabalho para todo mundo. A categoria estava lá subjugada a essa situação. Quando o governo disse, nós vamos cortar, então rompeu um elo, né? E essa categoria que estava adormecida, angustiada e trabalhando, e muito, ela disse, não, peraí, está nos usando, está nos explorando há 2 décadas. Agora não precisa mais da nossa hora extraordinária e não vamos ficar sem salário, o salário que ficou congelado esse tempo todo. Salário que está, na verdade, o erro está no salário estacionado, né? Exatamente, então teve esse levante, assembleias massivas, já num processo que tem mais de 2 meses de tentativa de negociação. A greve iria começar no dia 9 de outubro. O governo, no dia 8, pediu 15 dias. Para apresentar uma contraproposta. Os trabalhadores, o sindicato e o comando foram para frente da categoria, que já tinha começado a greve às 7 horas da manhã, foram no começo da tarde para frente da categoria defender que se desse os 15 dias de prazo. Foi aprovado os 15 dias de prazo e o governo não apresentou proposta nenhuma. Quando começou a greve daí, efetivamente, no dia 23, aí o governo diz que apresentou uma proposta. A proposta que o governo apresenta é pior do que não apresentar proposta nenhuma, porque ele está propondo mexer na carga horária, que por lei estadual é 30 horas. Tem uma legislação, um debate no Congresso Nacional e o Movimento Nacional pelas 30 horas para todos os servidores do Brasil, da saúde, né? Todos os servidores, trabalhadores em saúde no Brasil. Saúde. E aqui em Santa Catarina, a proposta que o governo está colocando na mesa, ou nos bastidores, é de retornar à escala de até 42 horas semanais. Então, não é uma proposta que se discuta, é uma proposta contra a qual se ofenda. Né? Então, a categoria se sentiu ofendida com uma proposta que o governo fez lá no dia 23, supostamente para impedir a greve. A proposta aumentou a greve, está aumentando a greve.
porque as 30 horas foi conquistada com uma greve em 1996. Seria um retrocesso daquele 16 movimento. anos, né? Todo esse tempo. Então, 16 anos e o governo quer retroceder aquela conquista de 16 anos atrás numa greve. A categoria, óbvio, que não aceita a proposta, aumenta a greve. E cada erro que o governo comete, né, e tem cometido alguns, né, acaba fortalecendo ainda mais a greve. O movimento. Então essa é a realidade, precisa se investir muito mais em serviço público em geral, muito mais na saúde. Discutir, evidentemente, que o pacto federativo tem a ver com isso, porque os recursos estão indo muito para o governo federal e não voltam na mesma proporção, e não estão ficando com o governo federal, estão sendo usados para pagar serviços da dívida, né? 1/3 do orçamento da União para pagar serviço da dívida, os estados gastando uma proporção também grande do orçamento para pagar serviço da dívida. Então isso precisa ser debatido, mas as forças políticas que governam o estado de Santa Catarina e que governam o país, né, não estão tendo força, não estão tendo clareza ou discernimento, ou posição política mesmo, né, de fazer esse debate a respeito de para que deve servir a arrecadação de impostos que é feita de toda a sociedade. Não está servindo para a sociedade, né, por grande parte. Está servindo para pagar juro de dívida, para ajudar banco em falência e outros megas empreendimentos, né, que estão ganhando bastante incentivos do governo federal e dos governos estaduais, inclusive aqui em Santa Catarina também. Então, assim, não é o governo não tem recurso. Não, o governo está direcionando o recurso para a área que não é a prioritária para a maioria da população. Aí não pode cair a carga cada vez mais sobre as costas de um contingente de servidores da saúde, ou de servidores em geral, também está diminuindo. Que precisa estar cada vez de menor número com relação à quantidade de trabalho que se apresenta diante dele. Que está aumentando, né? E precisa, evidentemente, ter um salário digno, um salário decente e não um monte de penduricalho que é uma coisa que é eventual e quando se quer se corta, como está acontecendo agora com a questão da hora plantão na saúde. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o Movimento da Saúde segue aí em negociação. Eu gostaria de falar sobre um projeto que foi aprovado recentemente aqui na Assembleia Legislativa, que fixa o Corpo de Bombeiros Militares. Na verdade, fixa o contingente, é isso, deputado? É isso, foi aprovado aqui na semana passada, o PLC 28 deste ano, que fixa ou redefine o efetivo máximo do Corpo de Bombeiro Militar. A proposta é boa, o projeto é bom, principalmente para os oficiais e medianamente para os sargentos. Infelizmente, para a maioria, que são os cabos e soldados, a proposta não ajuda muito. Aliás, mesmo que ela, nesse sentido de criar cargos, ela pudesse parecer boa, mas de qualquer forma dependeria de outras iniciativas do governo. Para resolver essa questão da mobilidade funcional dos servidores da segurança pública, da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar, especificamente falando daí, precisa fazer curso de cabo e curso de sargento. Claro. Então, assim, qual é o nosso protesto? Nós votamos favorável ao projeto, mas fizemos emenda na CCJ, emenda na Finanças. Viemos para cá, votamos favorável, mas fizemos esse posicionamento aqui. O governo precisa ter o mesmo... a mesma predisposição para avaliar bem, né, as propostas de realização de curso de cabo e de curso de sargento. Certo. Porque assim, o discurso que não tem recurso para fazer curso de cabo, curso de sargento e outros cursos que são necessários também na carreira, o argumento de que não tem recurso é um argumento, evidentemente que tem ali o seu respaldo matemático, né? Mas não tem respaldo político, porque tem respaldo matemático para dizer, nós estamos no limite prudencial, estamos chegando no limite prudencial, não podemos mais, não podemos fazer curso. Pô, mas daí pode criar vaga de coronel? Né? Então, se pode criar uma vaga de coronel, com certeza o mesmo recurso semelhante daria para fazer uma turma de 30 cabos. Né? Então, esse é o debate que precisa ser feito. Essa é a reflexão que precisa ser feita e a crítica que a gente faz é essa, que o governo tem que ter a mesma benevolência e a mesma dureza, se for o caso, no trato com todas as questões. Com todos. Mas vale nessa relação interna do próprio projeto de efetivo do bombeiro, mas vale para o conjunto das coisas. Porque o governo do Estado está assumindo uma dívida de no mínimo 200 milhões junto ao BNDES para passar esse recurso para a BMW, né, que é um monopólio internacional que vai entrar em Santa Catarina só com a logomarca.
né? O governo federal vai dar um monte de coisa, de incentivos, de isenção de impostos, IPI reduzido, isenção do pagamento da cota previdenciária do parte do patrão, inclusive para a BMW, para todas as montadoras também, de automóvel, mas para a BMW. E o governo do estado vai dar o resto, né? Vai assumir a dívida, a BMW vai escolher onde quer fazer, vai escolher o terreno, a distância, e o estado a BMW vai pegar dinheiro junto às instituições federais de fomento. De fomento, né? E o governo do estado vai assumir a dívida. O compromisso da BMW é que em 8 anos, a quantidade de riqueza que ela vai gerar, inclusive em termos de arrecadação, deve pagar essa quantidade. Mas se daqui 8 anos a BMW resolver ir embora, qual é a legislação brasileira estadual de Santa Catarina que segura? Né? Não segura, né? Então, na verdade, o estado que tem bastante recursos para ajudar alguns, né, fecha a porta de forma absoluta, né, quando se trata de ajudar a maioria. Isso vale, né, também para o projeto do efetivo do Corpo de Bombeiro que foi aprovado aqui, no sentido macro ou no sentido micro do próprio projeto. Ajuda a cúpula e os setores imobiliários, intermediários, melhor dizendo, e deixa a massa de cabos e soldados, principalmente soldados, deixa a massa assim na incerteza de que se vai ter 50 vagas, 100 vagas. Isso depende ainda do comitê gestor. Então esse comitê gestor tem que ter a mesma dureza ou a mesma benevolência para analisar todos, né? E não estabelecer uma linha elitista de decisão, né? E sim uma linha justa e principalmente olhando para os de baixo primeiro. Deputado, antes de encerrar rapidamente, nós temos 15 minutos aqui pela Rádio AL e também pela TVAL. Eu gostaria de que o senhor comentasse um pouquinho a questão da superintendência do Ministério Público do Trabalho, que teve uma certa polêmica em torno disso. Rapidamente, antes da gente encerrar, deputado. Olha, eu quero dizer que não fui eu que indiquei o Gilvan Nardelli para assumir a superintendência estadual do Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina, né? E também não fui eu que pedi a cabeça do Rodrigo Minotto. Isso tem uma discussão que vem de 30 anos atrás, porque o presidente estadual do PDT e o ex-marido da presidenta Dilma se conhecem no PDT provavelmente há mais de 30 anos. Né? Eu cheguei muito depois, então tem coisa que vem desde aquela época que estão determinando. Né? Quem indicou o Gilvan Nardelli para esse cargo foi o Hilário Scherner. Né? Não coincidentemente, os dois estão trabalhando até recentemente estão trabalhando ainda no nosso gabinete. Né? Mas as relações que levaram a isso não foi isso. Eu, perguntado pelo ministro, que nos convidou alguns meses atrás para ir em Brasília para visitá-lo, perguntado pelo ministro, eu só confirmei aquilo que eu acredito e dou fé. O Gilvan Nardelli é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa capacitada, né? É um brisolista, é um pedetista, é um trabalhista de fato. E o ministro já tinha essa indicação e, portanto, só me perguntou, eu confirmei, né, que o Gilvan Nardelli tem a capacidade para o cargo. Apenas isso, mas a nomeação, a indicação, né, não partiu da nossa iniciativa. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Volte ao programa Fala Deputado sempre que desejar, porque é sempre bom a gente estar atualizando todos esses eventos que acontecem na Assembleia e em todo o estado de Santa Catarina. Volte sempre. Muito obrigado a você, obrigado a todos vocês, estamos sempre à disposição. E você continue acompanhando aqui a programação da TVAL e também da Rádio AL Online. Outras edições do programa Fala Deputado você acompanha pelo portal da TVAL e a agência de notícias aqui da Assembleia Legislativa. Até mais.